partir de agora eu convido você a participar do nosso canal News acessando Edival Ferreira Jornalista. Será um prazer recebê-la. Você pode entrar no nosso canal, se inscrever, dar aquela curtida e compartilhar também. Eu agradeço a você pela sua participação. Nós queremos a partir de agora trazer um assunto que está aí nos principais portais de notícias, abordando esse conflito entre Rússia versus Ucrânia. Mas para a gente falar um pouquinho sobre essas duas nações, é importante a gente entender o contexto histórico desses dois países. A Rússia e a Ucrânia compartilham sua formação histórica na constituição política e também no lado cultural em diversos aspectos. Então, a Ucrânia, ela compartilha a mesma cultura, ela compartilha a constituição política em diversos aspectos, inclusive até o seu idioma é russo. E a Ucrânia foi dominada pelo Império Russo e posteriormente pela União Soviética. A sua independência ocorreu somente em 1991. A atual tensão entre Rússia e Ucrânia tem como um dos motivadores a invasão da península da Crimeia ocorrida em 2014. Vamos lá, vamos trazer mais dentro dessa orientação para poder entender o porquê desse conflito. Hoje, a Ucrânia conta com o apoio de nações ocidentais, como Estados Unidos e o Reino Unido. Qual o interesse que está por trás de Vladimir Putin, presidente russo, em querer invadir a Ucrânia? Claro que a gente sabe que existe interesses políticos, existe a cobiça para dominar os países pequenos. Mas o Brasil pode também enfrentar dificuldades com essa guerra. O Brasil pode atravessar as dificuldades econômicas, principalmente bolsa de valores e também com os combustíveis e alimentos. Porque os países da América Latina, América Central, os países pequenos que não fazem parte da OTAN, e que você sabe que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde existem esses países como Estados Unidos, Reino Unido, que estão apoiando diretamente a Ucrânia. E aí o presidente hoje já emitiu uma nota junto com o porta-voz russo dizendo que o poderio militar poderia acionar também armamentos nucleares, quer dizer, possivelmente já impulsionando uma guerra nuclear, porque tem países como Coreia do Norte e outros países que têm armamento nuclear. Então, essa potência chamada Rússia já deixou isso sob alerta, né? Possivelmente o seu poderio militar em acionar os armamentos nucleares. A tensão está muito grande ali no Oriente Médio, no Ocidente, nos países no mundo todo, porque isso vai gerar um abalo muito grande na economia. E quando a gente fala de abalo muito grande, a gente fala de países de pequeno porte, países que não têm uma economia que possa se autossustentar e que depende exatamente desses países para ajudar. Então o Brasil pode enfrentar retaliações, claro, enfrentar dificuldades na economia. Nós estamos aí no ano de 2022, já o pós-pandemia, vivendo um momento de muita dificuldade econômica no nosso país. E o porquê que tudo isso está ocorrendo? Claro, a ganância de poderios de países como União Soviética, que hoje é Rússia, Estados Unidos e a própria China. São os três países que eles têm no bloco econômico o seu poderio, eu posso dizer assim. Eles têm a economia girando no mundo todo. Países que dependem da importação e exportação e que vivem exportando produtos e serviços. Então isso vai dificultar, né, as negociações bilaterais
envolvendo pequenas nações no mundo todo. Putin afirmou que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também faz declarações ofensivas contra outros países. O presidente russo, quando deixou de alerta aí o seu poderio militar para já acionar armamento nuclear, ele está dizendo o seguinte: vamos partir para um conflito. E esse conflito, a Rússia tem poder para dominar a Ucrânia. E quando a gente busca um pouquinho da história desses dois países, praticamente eles têm a mesma cultura, eles têm a mesma formação política, eles têm o mesmo idioma, o russo. Então, qual o interesse da Rússia de querer invadir a Ucrânia? Claro, porque não aceita a presença da Ucrânia na OTAN. Não aceita. Sabe por quê? Porque essa tensão começou em 1991, se estendeu até 2014, quando houve a invasão na Península da Crimeia, ocorrida lá em 2014. Então, a Rússia não aceita a presença do país da Ucrânia dentro do bloco da OTAN. Essa é a informação que a gente traz para você que nos acompanha aqui no nosso canal News. Eu quero agradecer a você pela participação. Você pode acessar o nosso canal Edival Ferreira Jornalista. Será um prazer recebê-la diariamente. Um forte abraço a todos.